Oi, crianças do quinto. Hoje nossa aula será sobre crônica, uma crônica argumentativa. Gente, o que será uma crônica? Hein? Vamos lá. Antes disso, livro de vocês, página 49 de português, e ele começa com um título bem interessante, ó. O que é envelhecer? O que é envelhecer? E aí já começa com uma troca de ideias, ó. Você já ouviu a frase, o tempo não para? Qual o significado disso para a sua vida? Em que momentos você gostaria que o tempo parasse? Pensa aí, ó. Nós já ouvimos dizer que o tempo não para, né? Enquanto estamos dormindo, enquanto estamos fazendo alguma atividade, enquanto estamos quietos, o tempo sempre está passando. Não é verdade? E qual o significado disso para a nossa vida? Hein? Qual o significado? Que nós temos o quê? Que aproveitar, não é? Temos que aproveitar a nossa infância, temos que aproveitar a nossa família, temos que aproveitar todos os momentos, tá bom? Aí a última ele pergunta assim, ó, em que momentos você gostaria que o tempo parasse? E aí, galera, em que momentos vocês acham que seria interessante que o tempo parasse? Mas lembre-se, o tempo vai parar, mas seria interessante ele parar? Seria bom ele parar ou não? Fica aí o questionamento. Na número 2, vamos continuar trocando aqui as ideias. Fala bem assim, ó. Para você, o que é envelhecer? O que é envelhecer, gente? É eu ficar velha? Cabelos brancos? Não lembrar mais das coisas? É só a minha idade passar? E aí, o que é envelhecer para vocês? Pensem um pouquinho aí, tá bom? Depois ele fala, ó, com que idade alguém é considerado velho ou idoso? E aí, hein? Com que idade vocês acham que uma pessoa é considerada velha ou idosa? Se a gente for pegar o que a gente estudou, né, no outro conteúdo sobre o Estatuto do Idoso, lá falava com pessoas com mais de 60 anos, né? Mas olha só, vamos pensar um pouquinho aí. Não tem aquelas pessoas que têm 60 anos, 61, 62, que ainda se consideram jovens? Então, o que faz uma pessoa envelhecer? O que faz uma pessoa ser jovem? É a idade? Vocês esses dias perguntaram, né, se na minha época de criança tinha televisão colorida. Será que eu sou tão velha assim para vocês? Já posso me considerar uma idosa ou não? Questionamentos, hein, galera? E a última, assim, ó, que imagem você tem dessa pessoa? Que imagem você tem de uma pessoa idosa? É aquela pessoa velhinha que não consegue fazer mais nada ou aquela pessoa que ainda faz as coisas? Deixar o questionamento para vocês aí, hein? Feito isso, ó, página 50. E eu vou ler com vocês a crônica argumentativa, tá? Olha só, alguns escritores gostam de expressar sua opinião e sua forma de ver o mundo em crônicas, as quais em geral são publicadas em jornais, revistas ou sites. Leia a crônica a seguir que a autora Lia Luft tem a dizer sobre envelhecer. Então prestem, olha só, bastante atenção que eu vou ler para vocês, ó. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. No mês de setembro, ocorre a maioria dos aniversários de minha família. Eu mesma, netas, filho, irmão, além dos que já se foram, como mãe e avó materna, sem contar os amigos. Suponho que tenhamos sido inventados nos cálidos meses de verão. Tenho, em relação ao correr do tempo, não amargura ou medo real, mas curiosidade. Desde quando, menina mimada, bati o pé porque queria alguma coisa
agora. Algum adulto presente achou graça e resolveu liquidar a minha manha. Deixe de ser boba, o agora nem existe. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina, curiosa e teimosa, insistia em saber que história era aquela. Explicaram que o tempo passa constantemente, de modo que, quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado. Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora, empilhando as letras numa coisa só, mas desisti. Então, a cada momento, tudo passava, mudava e já era outro? Eu já era outra? Comecei a me angustiar. Eu me angustiava com coisas que pouco tinham a ver com crianças, que, segundo adultos de então, deviam brincar, comer, dormir e se portar bem. Sempre tive vontade de ser adulta. Achava a vida e os assuntos dos grandes muito mais interessantes do que os infantis. Detestava ser comandada numa época de educação bastante severa. Por que ir para a cama às 7h30? Por que só comer comidinha inocente, como purê de batata e carne ou frango, né? Carne de frango. Por que não falar muito à mesa? Por que ter de aprender prendas domésticas como boa menina? Eu não queria ser uma boa menina. Queria ser a Emília, do Monteiro Lobato. Aí, fui vendo que a passagem do tempo apenas significava transformação e novidades. Parte boa para quem facilmente se entediava, mas também perdas, e para muitos, o terror da perda da juventude. Tornou-se uma epidemia a busca desesperada por deter a qualquer custo os sinais do tempo. Parecer 30 aos 60, ter lábios sensuais aos 70. Vale a pena? A velhice, desde que não com o detestável nome de melhor idade, é uma fase natural da vida, um dom a ser curtido. Dor e doença não escolhem idade. Nem sempre a juventude é linda. No avançar do tempo, importa preservar certa elegância, quando dá, e cultivar o bom humor, quando possível. Tônia Carreiro, ao fazer 80 anos, respondeu a uma jovem jornalista que lhe perguntava como encarava a velhice. Velhice? Eu acho ótimo, porque a alternativa é morrer jovem. E minha amada comadre Mafalda Veríssimo, que sempre me fez falta, contou, fingindo-se indignada, que alguém ao telefone, sabendo que era ela, exclamou: Dona Mafalda, a senhora ainda é tão lúcida. Que se arrume o que nos incomoda, mas dentro de algumas normalidades. Deixe a gente ter o privilégio de envelhecer em paz, que a gente vai tentar não ficar ainda por cima rabugenta. E quem sabe o rio do tempo desemboca em algum mistério mais interessante do que nossas trapalhadas de agora. Legal, né, gente? Para quem não sabe o que é lúcida, né? Fala aí, é para quem tem clareza de ideias, né? Então, aí tem assim, pede para vocês lerem, né? E de maneira geral, vamos responder aí, Qual é a finalidade dessa crônica? Para que serviu essa crônica? Hein, gente? Para quê? Para expor um ponto de vista, né? Um ponto de vista de quem? Da Lia, de como os idosos, né, iam envelhecer, tá bom? Para respeitar, né, as pessoas se comportavam, o respeito que a gente tem que ter, tá bom? Vamos responder as atividades da página 52, 53 e 54. São questões bem simples, Questão 2, eu já respondi aí para vocês, Na questão 3, é só para vocês voltarem lá, No título, o leitor sabendo qual é, segundo a autora, a maneira ideal de envelhecer,
Leia novamente o título da crônica. Deixe a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Aí ele pergunta, ó, como que entende o que é o envelhecimento? Fácil de responder, tá, gente? Fala sobre tudo o que tem aqui, galera, ó. É apenas, né, interpretação da crônica. Combinado? Assunto fácil, responda, tá bom? Pra gente poder corrigir. Ok, galera do meu Brasil? Então, ó, vou explicar para vocês o que é uma crônica. Olha só, na página 54, no retângulozinho aí, né, colorido, fala, ó. Os fatos do dia a dia são matéria-prima da crônica. Texto em que o autor apresenta um ponto de vista particular sobre um fato. É escrita, em geral, para ser publicada em jornais, mas também pode ser publicada em revistas, sites e livros, tá? Coletâneas de textos publicados em outros meios. Há vários tipos de crônica. Algumas se assemelham a um conto, por serem estruturadas na forma de uma narrativa curta, enquanto outras são mais reflexivas, analisando questões sociais que dizem respeito a todos. Grandes escritores brasileiros também são considerados importantes cronistas. Lia Luft, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector são alguns exemplos. Então, ó, se vocês olharem essa crônica que foi feita aí, é um texto fácil de compreensão? Sim. É um texto fácil de ser lido? Sim, porque alguém está contando uma história. Por isso que fala que se assemelha a um conto, por causa da narrativa e texto curto, tá? Mas sempre tem uma opinião, né? Um argumento. Vocês conseguiram entender qual foi o argumento que ela colocou lá? É o argumento da velhice, né? O agora existe? Como é que eu vou envelhecer? Lúcida, feliz, em paz? Então, deixa para vocês responderem, tá bom? E vou corrigir depois. Essa foi nossa aula. Um beijo e tchau!